um programa chamado Parlamento Jovem Brasileiro, e ele é um programa institucional da Câmara dos Deputados, ou seja, a institucionalidade Câmara faz independente do mandato dos deputados, né? E esse projeto ele já existe desde 2004, se não me falha a memória. E aí, todos os anos, ele seleciona cerca de 90 jovens, 92 jovens, se eu não estou enganado, distribuídos pelos estados. Então, São Paulo, por exemplo, tem 11 representantes. Estados menores têm 1 ou 2 representantes. E aí tinha um processo seletivo, tinha porque mudou agora, mas na minha época tinha um processo seletivo que era o seguinte, você escrevia uma proposta, um projeto de lei, tinha que escrever na estrutura de um projeto de lei, aí você mandava para Brasília. E as secretarias estaduais de educação de cada estado avaliavam a primeira triagem, faziam um filtro e mandava para a Câmara dos Deputados para os servidores públicos avaliar. Ou seja, era como se fosse um processo seletivo com vários critérios, a qualidade da lei, a proposta dela, se é realizável, se não é, tudo isso para poder selecionar os jovens. E os jovens passavam cerca de 10 dias em Brasília, vivendo a rotina de deputado. Era engraçado, Tadeu, porque a gente chegava lá e era assim, 15, 16 anos de idade, todo mundo. Eu fui em 2015, eu tinha feito 16 anos há uma semana, assim, era molequinho. E todo mundo de terno, bonitinho e tudo mais. E a gente ficava nas sessões mesmo, onde a gente vê as comissões, né, da Câmara dos Deputados, tudo molequinho sentado lá. E aí a gente tinha aulas de formação sobre processo legislativo, sobre direito constitucional, sobre regramento orçamentário, com 15, 16 anos. E aí a gente tinha que pegar um outro projeto, a gente foi sorteado para ser relator. E a gente fez toda a dinâmica de relatoria de projeto, de defesa de projeto, para fazer o voto ali dos projetos e ir para a sessão plenária que a gente fez na sessão mesmo ali do plenário Ulisses Guimarães. Ou seja, você vê ali um monte de jovem do Brasil inteiro se engajando e podendo fazer uma dinâmica de ver como que é a política pública na prática. E aí o projeto de lei que eu levei na época, inclusive, eu tinha feito e tudo mais, compartilhei com as entidades estudantis e na época eles chamaram de pacotação anticorrupção. Era um projeto muito simples, assim, era um projeto que simplesmente revertia os recursos recuperados de atos de corrupção que ficavam muitas vezes parados por décadas para investimentos em educação e programas sociais. Só isso. Porque às vezes esses recursos, eles ficam parados 30 anos. Porque você não tem uma destinação carimbada, sabe? E às vezes são bilhões de reais que estão lá parados que podiam estar sendo investidos em educação, em programas sociais de incentivo ao jovem. Pesquisa, exatamente. Então foi uma experiência assim brilhante. E uma coisa que eu costumo perceber também, da mesma forma que eu falei, os jovens que participaram desses programas e projetos da Subsecretaria de Juventude em Praia Grande hoje estão bem engajados, eu vejo os jovens do Parlamento Jovem, assim, brasileiro, brilhando no mundo. Tem uma menina, por exemplo, que foi a presidente da edição que eu fui, que é a Luísa Franco Machado. Um beijão para a Luísa, queridíssima. A Luísa hoje, para você ter ideia, ela trabalha em Berlim, ela corre o mundo, é uma das representantes da OIT no braço de juventude e, vou te falar um negócio, existem 17 jovens no mundo nomeados pela ONU, olha isso, para representar os ODS, porque são 17 ODS. Ela é a única brasileira hoje indicada pela ONU dentre os 17 jovens do mundo para representar. Então ela está numa gestão de 2 anos, brasileira, nesse baita espaço, Que legal, hein? e veio do Parlamento Jovem Brasileiro.